Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim então fazer um vídeo com algumas das minhas leituras mais recentes, então agora do mês de julho e agosto. Enfim, agosto foi um mês intenso por aqui, com prazos de trabalhos e coisas e vida, enfim. Foi meio confuso, fiquei um pouquinho sumida de novo. Mas até que li razoavelmente bastante coisa e, enfim, vamos conversar um pouquinho então. Curiosamente tem 3 livros que eu li que eu acho que tem uma estrutura meio parecida, assim. Eu vou falar sobre eles juntos, então. São 3 romances com essa estrutura de vários personagens vão sendo apresentados e as histórias vão se juntando e vão se entremeando aos poucos. Um deles é meio que uma besteirinha, mas foi uma besteirinha muito bem-vinda na minha vida, porque eu li ele num momento que eu tava bem estranha com as leituras, tinha parado de ler um monte de coisa e tal, e ele trouxe ali um ritmo e um quentinho que deu assim uma engatada na minha leitura no geral. Então foi uma besteirinha muito bem-vinda, que é o The Long Way to a Small Angry Planet, da Becky Chambers. Essa minha versão em inglês saiu pela editora Hodder, mas eu sei que ele já foi traduzido e publicado aqui no Brasil. Eu vou deixar as informações aí em algum lugar, porque eu não sei quem traduziu de cabeça. Mas foi muito divertido. Ele basicamente é uma ficção especulativa, porque a gente tá ali numa nave espacial, tem viagens interplanetárias, esse tipo de coisa. A gente tem inclusive espécies alienígenas convivendo nesses espaços, mas eu não diria que ele é uma ficção científica, porque eu acho que ele não exatamente, talvez muito de leve, assim, mas isso de especular sobre criações científicas é um pouquinho mais sutil nisso. Mas eu acho que esse cenário de ficção especulativa científica não importa muito nesse livro, porque a realidade é que esse livro é sobre essa convivência, sobre o espaço físico, óbvio, mas também afetivo, criado pela tripulação dessa nave. Então é uma nave que constrói, vamos pensar, rodovias no universo para facilitar comércio e coisas assim. E eles, no começo a gente vai sendo apresentado aos poucos a esse universo e de repente eles pegam um grande projeto para fazer, que vai exigir ali bastante tempo e atenção dessa tripulação. E é basicamente sobre essas pessoas convivendo. Vocês sabem que eu tenho esse fraco por histórias que acontecem em um lugar só, e esse aqui é um romance que essencialmente se passa dentro da nave. E, claro, a gente, é um romance longuinho até, a gente tem cenas em que eles saem, que eles estão nos portos e tal. Mas ele é um livro que, sei lá, 80% dele deve se passar dentro da nave, e acaba sendo muito legal, assim, muito divertido a ver essas pessoas convivendo, tomando chá, como são as comidas para cada um, como eles vão criando esses afetos e cuidando uns dos outros, e cada um com seus problemas e sua sensibilidade, suas questões, e trazendo tudo isso em jogo. Então é um livro que eu achei, assim, de novo, ele é uma besteirinha, assim, no bom sentido. Ele é uma besteirinha no bom sentido. No livro do Orwell, que eu traduzi e falei sobre ele recentemente aqui no canal, ele tem um livro um ensaio sobre bons livros ruins, né? Como esse tipo de literatura é importante, né? Como a gente precisa também desses livros bem escritos de histórias simples, assim. E eu acho que esse aqui se encaixa muito bem nessa categoria, porque sim, é uma besteirinha, mas uma besteirinha bem escrita, gostosa, inteligente, dentro da sua proposta. Então eu diria assim, acho que esse livro não vai revolucionar nada, é um livro simples, mas se você está encalhado nas leituras, pode ser um jeito, querendo alguma coisa mais leve para ler, sei lá, no férias, feriado, alguma coisa assim, também tá aí. Eu acho que é um livro que se propõe para isso. E eu acho que eu continuaria lendo, sim, de novo, assim, não super acelerada, né, não correndo para ler tudo, mas eu acho que eventualmente vou continuar lendo essa sériezinha assim. Ainda
romances com esse tipo de estrutura, de vários personagens, assim. Eu li também o Felizes os Felizes, da Yasmina Reza, que saiu pela Enê, com tradução da Mariana Delfini. A Yasmina Reza, para quem não lembrou, é a autora do Deus na Carnificina, né, a roteirista da peça, que depois virou filme, e eu acho que a Yasmina Reza estava inclusive envolvida no filme também, não sei se na capacidade de roteirista ou alguma outra coisa. E esse aqui então é um romance que quando a gente começa lendo tem cara de livro de contos, porque a gente inclusive tem a introdução, desculpa, o sumário tem nomes das personagens e as páginas, né? Mas aí a gente vai vendo que essas pessoas estão interligadas, assim, são casais, são filhos de outras pessoas, amigos, enfim. Então todas essas pessoas estão conectadas entre si. E ele é um livro, então, que é um livro da gente ir montando essas relações. De um jeito parecido, talvez, até com a Becky Chambers, ele é um livro que gira em torno desses pequenos conflitos do dia a dia e as pessoas resolvendo, navegando essas situações. E como tá um pouco interligado, né? Sei lá, se o pai não tá bem, a filha também vai ter ali alguma questão, esse tipo de coisa. Eu gostei do livro. Mas eu digo que eu esperava mais porque eu gosto muito de Deus na Carnificina e ter essa, assim, receber mais livros da Yasmina Reza tem sido empolgante pra mim. E daí eu fiquei assim, é um livro bom, mas não achei também tão interessante assim, sabe? Ela é muito boa de descrever e lidar com conflitos. Eu acho que o Deus na Carnificina, principalmente, né, é um conflito pequeno que vai se ampliando ali. Pequeno, não tão pequeno, mas assim, né, um conflito que vai escalando na cena, e ela é muito boa de permanecer com os conflitos aqui, né, de como ela descreve e coloca os conflitos na voz das personagens, é muito interessante. Agora, para além disso, eu achei que o fim não foi assim, a gente vai lendo e fazendo essas relações conforme os capítulos vão indo, isso é interessante, mas eu acho que faltou um fim mais, assim, pra ele ser mais forte, talvez. Ele... o que mais que eu posso falar? Ele tem uns símbolozinhos que depois eu descobri que são números em persa aqui embaixo, mas eu não consegui ir para além disso, assim, o que isso traz pro livro, eu não tenho certeza. É curioso que é só nas páginas pares, não sei se isso tem alguma simbologia ou não, também não... se tem, passou por mim. Eu gostei e continuaria lendo livros da Yasmina Reza, caso publique mais livros dela por aqui, mas digo que eu ainda prefiro o Deus da Carnificina a este. E indo então pro último dos livros com muitas personagens e histórias se encontrando, tá aqui um clássico que eu amei ter lido nesses últimos tempos, que é O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers. A tradução dessa edição é da Rosaura Eichenberg, que saiu pela Carambaia. Que delícia, gente, descobri Carson McCullers por agora. Depois eu mostro, li um outro livro dela também. E assim, foi muito gostoso descobrir ela e quero ler mais coisas dela. Então esse aqui é um dos clássicos americanos do século XX. Aqui a gente está perto da Segunda Guerra Mundial já, e a gente está numa pequena vilazinha e a gente tem várias personagens que vão interagindo. Então cada capítulo a gente está meio que na perspectiva de uma personagem, mas aos poucos essa coisa toda vai se confundindo, as personagens vão interagindo, as histórias vão se juntando, né? Curiosamente, é um livro que foi lançado quando ela tinha só 23 anos, e isso eu fico muito impressionada, porque é muito bom, assim, sabe? Mas a gente vai ter alguns conflitos principais. A gente tem a voz de uma menina um pouco mais jovem, que está tentando se entender nesse mundo, que nem sempre se sente inserida nessa sociedade onde ela está. A gente tem um médico negro que está tentando fazer uma diferença dentro dessa sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente da comunidade
de pessoas negras e esbarrando em várias questões. A gente tem uma personagem que eu acho muito bem escrita e que acaba sendo um ponto muito importante de encontro para as outras personagens, que é uma pessoa surda e muda, e é muito sobre o convívio e a solidão que essa pessoa sente. Principalmente porque é uma pessoa que consegue fazer leitura labial, mas que não consegue se expressar amplamente na sua língua de sinais, né? E como é a solidão de se adaptar sempre à língua do outro e não poder falar a sua própria língua, né? É uma personagem que me tocou muito, assim, que eu achei muito bem construída. E são assim, tem o dono do bar e a questão do dono do bar com a esposa, porque eles têm um relacionamento esquisito e um tanto assim disfuncional. O irmão da Mickey, que é essa menina, né, que tenta se entender também, tem ali uma questão, um acidente que acontece, que marca muito a vida dele, desencaixa toda a rotina. A própria pessoa que esse acidente também, entre aspas, é difícil descrever o que aconteceu sem dar muitos spoilers, mas vou usar a palavra acidente com cuidado, com asteriscos. Mas a outra pessoa envolvida também, né, como isso muda tudo isso. Enfim, a gente tem aqui também, mesmo numa cidadezinha pequena, a gente começa também a ter um crescimento de ideias. A gente já tem noções de nazismo e fascismo aparecendo nos jornais, e tem uma criança judia também que vai lidando com isso. A gente tem uma personagem comunista que também tenta disseminar algumas ideias ali, então também esse embate de ideias que já era daquele tempo e que vai escalando, né, nos anos seguintes, já começa a se mostrar no livro também. Eu gostei muito mesmo. Virei uma fã de Carson McCullers e recomendo, esse sim eu recomendo muito mesmo. Curioso como os três têm essa estrutura, né, de várias personagens que vão se cruzando. Eu diria que o da Reza é o que as personagens interagem um pouco menos, porque ele tem um pouco mais essa proposta de serem quase contos, e você que vai pegando as interações, os outros dois, as pessoas vão interagindo, os personagens vão interagindo mais ao longo do tempo também. Uma coisa do livro da Reza que eu acho que eu não comentei antes também, mas é muito sobre a sociedade já mais, não contemporânea agora, mas assim mais recente, e as relações a partir disso. Nesse sentido, tem uma coisa nele que me lembra os anos da Annie Ernaux, assim, de como você não termina com um relacionamento, mas tem uma amante, como não sei, sabe, assim, como essas relações vão ficando em camadas, assim, mas acho que ainda não com tanta força. Eu não tô indo bem na ordem de leitura, porque Antes do Coração é um Caçador Solitário, eu li outro da Carson McCullers. Eu na realidade conversei com a convidada do casamento. Essa é uma edição não tão recente, da Novo Século. A tradução da Sônia Coutinho saiu em 2008, essa edição. Eu achei em sebo, se eu não me engano. Esse aqui, então, é um livro já um pouquinho menor, da Carson McCullers, e tem uma personagem que me lembra muito a Mickey, do Coração do Caçador Solitário. Porque também é uma menina que também vive numa zona rural, de uma cidade pequena, que tá tentando se encaixar no mundo. Então é uma menina que vive essa rotina muito parecida, as coisas não acontece nada muito novo, ou algo assim. A mãe dela já faleceu, ela vive com o pai e uma empregada, babá, enfim. E o irmão dela vai casar e ela joga todas as expectativas dela nesse casamento, em termos dela ser alguém importante, dela ter um momento, dela ser amada, dela encontrar felicidade, que a vida dela supostamente vai mudar a partir desse casamento, as coisas vão acontecer, ela vai morar em outro lugar. Enfim, que esse casamento vai ser um ponto de mudança da vida dela, porque talvez é uma mudança que ela deseja, almeje, espere, mas que ela não vê muito pra onde ir nessa rotina dela, né? E quando esse casamento surge, que é algo já diferente, ela impõe tudo isso
no casamento, e é toda essa expectativa sendo construída, ela conversando com as pessoas da cidade sobre isso e tudo mais. E a gente não tem muitas cenas do casamento em si, mas a gente tem uma ceninha posterior, assim, que dá um desfecho pra gente saber se essas coisas aconteceram ou não. É um livro muito interessante porque ele já começa a despontar, assim, já tem alguns comentários sobre gênero. E eu, como uma dos desconfortos dessa menina na sociedade, talvez é em relação a gênero também. Eu achei muito interessante, eu acho que acontece também no Caçador é um Coração Solitário, como a Carson McCullers já faz alguns comentários sobre gênero, sendo que ela está escrevendo, assim, nessa época em que essas questões ainda não são tão discutidas, assim. Eu acho que ela faz isso de um jeito muito sutil e muito bonito. Essa personagem também é uma personagem muito bem escrita, muito solitária, mas muito esperançosa, mas meio louquinha, assim, de ir pra pontos talvez muito adiante, assim, né? Mesmo assim, então o casamento vai ser uma mudança na sua rotina, mas então o que vai acontecer é muito grande, assim. Então tudo isso tá aqui, eu acho muito legal, assim, o quanto ela consegue. Me impactou muito o jeito que a Carson consegue aprofundar nessa questão das personagens, do interior das personagens, de um jeito sutil, de um jeito bonito, e de um jeito que a narrativa flui, principalmente a partir dessa parte interna das personagens, e muito pouco pelo que acontece de fato. Enfim, quero ler mais coisas da Carson McCullers. Em breve. Nos últimos tempos também eu li um pouquinho de Marguerite Duras, li 3 livros dela. Eu não sei se eu vou me aprofundar tanto nisso aqui, porque eu já fiz um vídeo sobre esses livros, então quem quiser saber mais pode ir lá. Mas os 3 livros foram o Moderato Cantabile, o La Música Segunda e o A Dor. O Moderato Cantabile, com tradução da Adriana Lisboa, foi publicado pela Relicário. Ele é um livro interessante sobre como as pessoas às vezes precisam achar um escape para questões interiores que acabam passando batidas no seu dia a dia, e com isso criam uma relação com alguém com quem elas conseguem expor tudo isso, mas que é uma relação talvez meio inusitada, meio estranha para elas também, meio estranho. Por que elas conseguem se abrir ou falar sobre essas coisas com uma pessoa, e o impacto disso na vida das pessoas. Ele é um romance um tanto... Eu não sei se ele é fragmentado no jeito que a gente entende um romance fragmentado hoje em dia, mas eu diria que ele é truncado, não, também não é a palavra, eu diria que ele é resumido, assim, ele mostra cenas e não... A própria Marguerite Duras não coloca muito desse espaço interior nas palavras, ela deixa pra gente entender esse espaço interior, né? O que é interessante e ousado também, eu diria, pra construção do romance. Gostei, mas foi dos que eu li, desses 3, o que menos, assim, me chamou a atenção. Porque depois vieram 2 muito bons. O La Música Segunda, La Música e La Música Segunda saiu pela Temporal, com tradução da Ângela Leite Lopes. E são 2 peças de teatro, meio que uma primeira versão feita em 1965 a primeira, e em 1985 a segunda, e a segunda é uma espécie de reformulação da primeira, assim, quando vai ser ensinado de novo e eles fazem alterações, mudanças e tal. E é sobre a interação de um ex-casal. Eles voltaram para a cidade deles para finalizar o divórcio e eles se encontram num hotel mais ou menos por acaso, assim, ninguém combinou, mas eles foram no mesmo hotel de sempre, sabe, aquela coisa assim. E tem essa conversa final sobre o relacionamento deles, sobre a vida, sobre quem eles são hoje. Ela tem seus conflitos, né? Os conflitos que existiam vão se aflorando conforme o diálogo vai indo, e é muito bonito, muito sutil.
Gostei muito de ter lido. Inclusive, avisar que a Temporal está publicando outro livro da Marguerite Duras, também outra peça chamada Savannah Bay, eu acho que é. Vou deixar as informações ali embaixo, caso alguém queira saber mais. Gostei muito desse. E o A Dor saiu pela Bazar do Tempo, com tradução da Luciene Guimarães de Oliveira e da Tatiane França. Também é outro livro muito bom, um dos livros mais conhecidos da Marguerite Duras, e junta 6 textos da época da guerra, da época da Segunda Guerra Mundial. O primeiro deles, que é o que se chama A Dor, de fato, são trechos do diário dela sobre a época em que a guerra já estava terminando e as pessoas que estavam nos campos de concentração estavam sendo enviadas de volta, e o marido dela estava no campo de concentração, então tinha toda uma ansiedade, um nervosismo, um medo acumulado do que aconteceria com ele, e até o momento que ele chega em casa, e também não é aquele momento de comemoração e fim do problema como se espera, porque tem uma pessoa com diversos traumas físicos, emocionais, psicológicos, enfim, lidar com aquela nova realidade também, que não é aquela... Você chegou, agora tem bolo, festa e pronto, acabou, o assunto é encerrado, né? Então é um livro... Esse texto é muito, muito marcante, assim. Os outros textos também são interessantes, vão narrando a realidade dela, como ela foi... também como ela foi agindo nesse tempo todo, e recomendo bastante esse para quem se interessa pela autora, porque eu acho que também... existe muita coisa autobiográfica, né, na obra da Marguerite Duras, mas eu acho que esse aqui é bastante central, bastante importante para isso também. E eu achei a edição bem legal, porque a gente tem um pouquinho, assim, algumas páginas de facsímile e tal. Isso eu sempre acho um cuidado divertido. Bom, depois deixa eu falar sobre esse daqui, então. Esse aqui é o Sem Tempo a Perder, Reflexões sobre o que Realmente Importa, da Ursula Le Guin. Foi publicado pela Goya, que é um selo do grupo Aleph, e a tradução é da Juliana Fausto. Esse aqui, então, é uma coletânea de textos que ela publicou num blog, e ela começa com um texto falando como ela foi inspirada pelo Saramago, que começou a escrever também. E, enfim, tem textos muito variados, né? Ela escreve num momento que ela já tá um pouquinho mais velha, já, né, bem, assim, a obra posterior dela. Então ela também é um pouco refletindo sobre a vida e a ideia do sem tempo a perder, de já estou mais velha, não tenho mais tempo a perder, né? Eu tenho que fazer aquilo que realmente importa pra mim. Eu gostei do livro, eu gosto que a gente está tendo mais Ursula Le Guin publicada, inclusive tem bastante coisa dela aqui, que saiu aqui que eu ainda não comprei, não li, mas tem altos e baixos, tem muitos textos sobre os gatos, por exemplo, que até que é divertido, mas eu acho que são muitos, eu preferia que fossem menos. Mas tem o humor dela, que eu acho simpático, assim, conhecer ela num viés um pouco mais pessoal, assim, sabe? E é aquilo, assim, quando ela tá escrevendo esses textos, ela também já não tá tentando, assim, fazer literatura. É uma versão um pouco menos editada da pessoa, talvez, né? E isso também foi legal. Tem um texto que eu gostei muito, que é Agarrando-se Desesperadamente a uma Metáfora, que é um pouco mais sobre escrita e pensamento, e ela extrapola um pouco a ideia da metáfora. Eu gostei bastante desse, e tem mais um que eu achei legal, deixa eu ver, Primeiro Contato, também uma experiência que ela teve ali com uma cascavel, assim, que eu achei legal. E eu acho que tem alguns dos textos, são textos que chamam muita atenção, e são textos bem interessantes. Eu acho que são textos que a gente pode partir e pensar muita coisa. Os outros textos, tem os textos mais fofinhos, os textos que revelam mais quem ela é e coisas assim. Então eu acho que é um livro que a gente tem que ler pensando nisso. Não é o primeiro que eu recomendo para ler dela do que eu conheço, eu diria para começar com Os Despossuídos, por exemplo. Mas eu acho que é um livro importante, é um livro legal, acho legal que a gente tenha esse tipo de coisa publicado
E, enfim, eu estou empolgada. Espero que, né, saiam algumas coisas dela pela Morro Branco também. Eu espero que seja assim um momento de maiores publicações da Leguin, porque eu acho que ela é uma autora que merece mais publicações aqui também. Bom, estamos indo para os últimos 3 livros. Em que ordem que eu quero falar do livro do Bruno? Esse aqui é o Pequeno Dicionário de Etimologia Alternativa, do Bruno Cobalcini Matos. Saiu pela editora Taverna. Bruno é um amigo meu, então eu tô sendo extremamente suspeita para falar aqui. Inclusive, eu conversei com ele, né, no lançamento que teve do livro aqui em Curitiba. A gente fez um bate-papo, foi muito legal. E eu gostei muito do livro, gostei muito de conhecer esse viés do Bruno também, porque o Bruno é um tradutor e traduz do espanhol e do inglês e traduziu muita coisa já. Então ver ele fazendo literatura foi muito interessante. Então ele como diz, né, ele é um pequeno dicionário, então a gente tem os termos. Então, por exemplo, o primeiro chama sina, daí tem a divisão silábica, substantivo feminino, data desconhecida. E a partir disso vem um ponto que meio que explicaria os caminhos das palavras entre línguas e como as palavras teriam sido formadas a partir desses pequenos episódios. É alternativo, gente, não é nada verídico, são realmente contos. Mas é muito legal ver os caminhos que o Bruno vai, porque são espaços sempre muito diferentes e personagens sempre muito diferentes. Tentando justamente explorar essa similaridade entre linguagens, né? Então, como, sei lá, por exemplo, uma personagem russa usava muito a palavra taxa e a empregada acompanhante dela ali não entendia o que ela queria dizer com a palavra taxa, mas tem os objetos e são as taxinhas, e essa mulher começa a produzir taxinhas, por exemplo, né? Então, essa conexão entre palavras desse tipo e como elas teriam surgido. É muito legal porque eu acho que o Bruno nos leva para lugares muito diferentes, assim. Ele tem alguns que vão mais para uma fantasia mesmo, outros mundos, assim, outros espaços de existência. Tem Brasil colonial, tem uma ou outra coisa num espaço mais urbano, ou pelo menos na época de formação das cidades. Relações familiares, e enfim. E tem também um humor, assim, é um livro que tem muitos momentos divertidos. Então é um livro que eu recomendo bastante, eu gostei muito de ter lido e espero que o Bruno continue escrevendo, porque eu acho que pode ser coisas muito legais ainda. Fora que essa capa, né, gente? Ficou linda essa capa, gostei muito também. Depois disso vamos para o poema primeiro. Garotas em Tempos Suspensos, da Tamara Kamenzain, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza. Com tradução da Paloma Vidal, saiu pelo Círculo de Poemas, que é uma parceria entre a Luna Park e a Fósforo. Quem convenceu a ler esse texto foi Manu, minha amiga. Ela escreveu sobre ele com muito mais eloquência do que eu vou ser capaz de falar sobre ele aqui, então eu vou deixar o link ali embaixo para quem quiser saber mais. Mas ele é basicamente um livro sobre poetas, sobre mulheres ocupando espaços, principalmente espaços literários. Então eu vou ler um dos poemas como exemplo. A palavra feminicídio não estava entre nós. A palavra muso não estava entre nós. A palavra vata não é para nós. Mas a palavra poetisa sim, embora nos envergonhasse. Eu não sou poetisa, sou poeta, disse a mim mesma 1.000 vezes, aos 20 anos. Não sou Tamara, sou Kamenzain. Kamenzain? Não. Me queixei sempre que alguém por escrito aludia à minha obra me chamando pelo nome. Quando as poetisas uruguaias já eram puro nome, quando na Argentina não havia divórcio, quando na Argentina ainda nem há aborto legal. Uruguai, pequeno paraíso vintage, continua saindo na frente de nós, porque as poetisas com nome são jovens velhas que, se lidas de novo, piscarão o olho mais atual, para que a poesia de amor renasça como renasce. Em uns versos de Cecília Pavão que dizem: quando estou no ônibus, ex-namorado, como é lindo lembrar de você. Alfonsina fez seu virar ex em uma operação tão coloquial que antecipou Pavão enquanto escandalizava
a sobriedade bordiana. Se ele me telefonar novamente, diga que não insista, que saí. Escreveu com um pé no mar, porque ao que parece, o que começa como poesia está destinado a terminar como romance. Gostei muito de conhecer. Vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre poesia, mas estou tentando, pessoas, estou tentando. Gostei bastante dos temas, gostei bastante do universo e da crítica que ela cria e recomendo bastante. Leiam um texto da Manu, que sabe falar sobre isso com muito mais eloquência do que eu. E por fim tá aqui o elogio da tradução da Bárbara Cassan, tradução do Daniel Falkenbach e da Simone Petri. O Dani é um amigo meu também. E esse aqui foi um livro que eu li aos poucos, assim, do começo do ano agora até a metade, com um grupo de tradução discutindo e tal. Bárbara Cassan é uma filósofa francesa que fala bastante sobre tradução. Ela tem um livro chamado Dicionário dos Intraduzíveis também, que é muito interessante, e ela parte justamente dessa premissa, que são essas palavras intraduzíveis, que são conceitos muito arraigados numa língua que não existe em outra, assim, não existe como uma palavra só em outras línguas, que justamente fazem com que a tradução seja necessária, né? Ela faz, então, um elogio de todo esse processo, né? Um elogio da gente ter o conhecimento de línguas, o elogio da necessidade de se pensar, a necessidade das humanidades. E, enfim, é um livro assim que eu tenho certeza que eu vou querer reler de novo, porque é aquele tipo de coisa que eu acho que a gente vai adquirindo novos significados conforme a gente vai lendo mais. Inclusive tá todo rabiscado o livro, porque foi uma relação intensa, mas eu acho que ela tem um jeito muito bonito de ver a tradução, assim, como tradução como possibilidade, né? Como interpretação, como possibilidade, como espaço de pensamento, assim, também. E isso eu achei muito bonito e recomendo bastante, mas eu diria que é um livro para quem... Acho que é um livro mais fácil para quem já está um pouco dentro desse universo da tradução, assim. Eu acho que quem quer começar a pensar a tradução, não sei se é um bom lugar para começar, porque ele é um livro que já dialoga com outros textos e outras coisas, e talvez você acabe ficando um pouco denso demais para quem está começando. Mas é isso, pessoal. Essas então foram algumas das minhas leituras desses últimos 2 meses. Espero, sinceramente, voltar com um pouquinho mais de frequência, mas vamos ver, a vida anda me atropelando nos últimos tempos. Todas as minhas tentativas de voltar com mais frequência estão meio cambaleantes. Vamos ver o que dá, né? Espero que vocês estejam bem por aí, me contem o que vocês andam lendo e até a próxima. Tchau, tchau.